Louvor, Senhor, porque nós te amamos, porque nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita para os céus agora, querido, e eu vou te dar 2 minutos para você glorificar o Senhor. Esqueça a tua tribulação, esqueça a sua tristeza, diga o nome do Senhor, o quanto Ele é bom. Diga ao Senhor o quanto Ele é grande, o quanto Ele é Deus tremendo, o quanto Ele é Senhor dos senhores, o quanto você está feliz por estar aqui na casa do Senhor, o quanto é bom engrandecer o nome do Senhor. Ele é combustível para a sua caminhada nessa terra, Ele é força, Ele é segurança. Deus é fiel, querido, Ele não te abandona em momento nenhum, Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Você pode estar chorando, mas Ele enxuga suas lágrimas. Glorifique, exalte ao nome do Senhor. A ti somente, Deus, tão somente a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. O Senhor é Deus, estamos aqui por causa do Senhor, o que está acima de todo nome, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, aquele que abrindo as portas, ninguém pode fechar, Senhor. Muito obrigado, Deus, nós louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Pode glorificar o nome do Senhor? Aleluias, aleluias. Cumprimente a pessoa que está aí em volta, diga a paz do Senhor, querido. Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar um instante. Nós queremos dar os avisos desta semana. Hoje é o culto das primícias, né? Mas amanhã a torre de oração começa agora à meia-noite, vai até quinta-feira. Você que está orando, tem o seu horário, por favor, esteja intercedendo. Amanhã às 15 horas nós temos tarde da bênção, e às 19h30, por favor, os irmãos, aqui na casa administrativa, nos fundos, nós temos palavra de fé. Então todos os homens, se puderem participar, é muito bom, traz unidade para o grupo. Então você pode apoiar às 19h30 horas, por favor, venha participar. Na terça e quarta nós temos os grupos de crescimento. Na quinta-feira, querido, nós estamos com uma campanha de oração, Santo Eu Quero Ser. Quem tem vindo às quintas-feiras, não precisa nem de falar, né? Quem não vem e não tem outro compromisso, às vezes está estudando, mas quem não está estudando, não fique em casa, venha na quinta-feira, venha orar, venha clamar ao Senhor. Deus tem nos abençoado poderosamente. No sábado, sempre nós temos o culto de jovens, e nós queremos a maior participação da nossa mocidade. Por favor, mocidade, esteja animada. Também palavras muito abençoadoras aqui aos sábados. E no domingo a nossa escola bíblica, que é de manhã, que também é um compromisso dos membros da igreja. Você que é membro da igreja tem um compromisso conosco. 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. Então, por favor, esteja aqui. Nós teremos a Clínica da Alma e está aí encerrando as inscrições. Não sei quantas vagas ainda tem, pastor Kennedy. Só tem 8 vagas. Quem não fez, faça a Clínica da Alma já nesse final de semana, 24 a 26 de outubro. Então procure o pastor Kennedy ou na secretaria da igreja. Dá para fazer ainda, a irmã Hilda, até amanhã, hoje, até amanhã no máximo. É para a gente organizar, já definir. Quem não fez a Clínica da Alma, faça. Hoje o pessoal me perguntou, pastor, é bom? Isso é muito bom. Ah, pastor, mas é porque quem vai ministrar, irmãos, não se preocupe tanto com quem vai ministrar, se preocupe com a palavra que será ministrada, e o Senhor da palavra
que será ministrada. E Deus tem usado as pessoas que estão ali muito na palavra. Então, mesmo que você ouça um sermão, até meu, de repente eu prego aqui, 90% serve para você, 10% talvez não sirva. Fique com os 90%, deixe os 10%, retenha tudo que é bom e deixe os 10%, tá? Então a clínica é excelente para tratamento de alma, de vida. O que nós não queremos é cristão doente na igreja a vida inteira. Se está doente, não pode produzir. Então seja curado primeiro. A clínica é uma ferramenta que Deus tem usado para curar vidas. Então faça a sua inscrição. Ainda tem poucas vagas. Se não der para fazer agora, no ano que vem nós teremos novamente. Mas faça o mais rápido possível. Eu recomendo que todos os irmãos que puderem façam. Você vai ser abençoado. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Ei, amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Se você puder, coloque-se de pé no seu lugar. Senhor, nós queremos adorar o teu santo nome, Pai. Pois só tu és digno de ser exaltado aqui neste lugar, Deus. As expectativas que nós temos, Pai, em ti, só podem ser, ó Pai, sanadas em ti. Então vai de encontro a cada coração que entrou aqui, Deus, com desejo de te encontrar, Pai. Que aquilo, ó Pai, que as pessoas estão procurando em ti possa ser encontrado. Oh Deus, que durante a adoração os corações possam ser tocados, quebrados, Pai, moldados pelo teu Santo Espírito. Que possamos sentir a tua presença aqui neste lugar, Espírito Santo, pois sem a tua presença nada podemos fazer. Assim como Moisés disse ao Senhor: nós não iremos, Pai, a lugar algum, não daremos, Pai, um passo adiante se a tua presença não estiver conosco. Então manifesta no nosso meio, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Vem de encontro aos nossos corações. Vem de encontro às nossas vidas. Vem de encontro, em nome de Jesus.
não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor. Sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou. E eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor. Sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor. Sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. As coisas velhas se passaram, né, irmãos? Aleluia. Eis que tudo se fez novo. Nosso Deus faz todas as coisas novas quando nós colocamos nas mãos dele. Aleluia. Porque ele é poderoso. Ele é mais elevado que qualquer outro. Esse é o nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, dentro da noite brilhou, e das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Então cante: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Declare isso a Ele: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,
és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não temeremos, Deus, não temeremos, pois o Senhor é socorro bem presente na angústia. O Senhor é a nossa torre forte, o nosso escudo. Por isso exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade no nosso meio. Tu que moras em meio aos louvores, habitas em meio aos louvores, fique à vontade no nosso meio, Senhor. Eis aqui, Pai, o nosso coração, estabeleça o teu trono nas nossas vidas. Sim, Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado, Senhor. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sim, vai. Terra
o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aplauda o mais forte que você puder ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o seu nome, Jesus é o seu nome. Santo, 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 Santo. Te adoramos, Deus, ainda com as nossas limitações. Te adoramos, Deus. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus, que é poderoso, que é santo. E apesar da sua grandeza, da sua santidade, Ele se importa conosco. Ele se importa com a sua vida.
Nosso Deus, Ele é santo, está sentado num alto e sublime trono. Mas a glória dele se manifesta aqui neste lugar, nesse culto, nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está aqui, a presença do Senhor é real aqui. Que a presença do Espírito Santo de Deus possa inundar o seu coração, possa te encher. Que a presença do Senhor neste lugar venha trazer aos nossos corações o temor e a consciência da grandeza do nosso Deus. A ti a honra, Senhor, a ti a glória. Seja exaltado para sempre. Aleluia. Graça e paz, queridos. Nós queremos rapidamente conhecer as pessoas que nos visitam. Você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, se coloque de pé para que a igreja possa conhecê-lo. Se há algum visitante nessa noite, amém. Aqui alguns jovens nos visitam ali atrás. Você que está próximo de um visitante, cumprimente em nome da igreja. Vocês são bem-vindos aqui, que Deus possa abençoá-los grandemente. Fique à vontade, tenham liberdade na presença do Senhor. Você se sinta à vontade na casa do Pai. Essa é a casa do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1. Assentados ou de pé, mas com muita reverência, nós vamos ler neste momento a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribais os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa hora. Nós, ó Pai, estamos totalmente rendidos diante de Ti, não queremos ter reservas em nós, não queremos, Deus, neste momento, estar confiados em nenhuma outra coisa, senão na força do Teu Espírito e no poder da Tua palavra, que é poderosa neste momento para penetrar no mais profundo do nosso ser. A Tua palavra é viva e eficaz, capaz de provar as intenções dos nossos corações, e isso é o que nós queremos. Queremos nessa noite ser alimentados por Ti. Fala conosco, Deus, nesta hora. Toda resistência espiritual, nós pedimos que o Senhor venha lançar por terra no nome de Jesus. Todas as barreiras nas mentes e nos corações, tudo que nos impede de Te ouvir e de atender a Tua voz, nós pedimos, Deus, arranca de nós, dá-nos coração que seja temente ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nós estamos diante de Ti. O Senhor é o nosso Deus, e nós damos a Ti a honra, nós damos a Ti a glória. No nome de Jesus. Amém. Conta-se uma antiga lenda que um homem muito rico havia juntado durante toda a sua vida muitos bens e muita riqueza por causa do seu esforço e de todo o seu trabalho e dedicação. Esse homem rico tinha um único filho, que ao contrário do seu pai, não era esforçado, não era dado ao trabalho. E esse pai, então, envelhecendo, já aproximando da sua morte, ele manda aos seus empregados construir um celeiro. E naquele celeiro ele coloca uma forca, e em cima da forca ele coloca a seguinte frase: eu nunca obedeci
as palavras de meu pai. Esse pai rico, então, chama o seu filho e diz: meu filho, eu já estou próximo da minha morte, e eu quero te dar alguns conselhos sobre como você deve viver. Depois de ter dado os conselhos ao filho, aquele pai diz a ele: meu filho, toda a minha herança, todos os meus bens eu estou deixando para você. E eu espero que você observe os meus conselhos. Mas caso isso não aconteça, caso você venha fracassar, eu só te faço um pedido. Gostaria que, se algum dia você, por um acaso, fizer algo de errado, ou mesmo perder os bens que eu estou te deixando, que você venha até esse celeiro e se enforque. O filho, ao ouvir aquela orientação do pai, achou estranho e riu, porque ele imaginava que aquilo jamais aconteceria. Logo em seguida, aquele homem veio a falecer, o seu filho, então, tomando posse da sua herança, viveu de forma irresponsável. Não passaram muitos anos, e ele perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que o pai havia juntado durante todos os anos da sua vida, aquele rapaz perdeu rapidamente. Então, angustiado, entristecido, ele se lembrou daquilo que o pai havia falado e do compromisso que ele tinha feito com seu pai. Ele se dirigiu então para aquele celeiro e, triste, chorando, ele disse: já que eu não pude honrar o meu pai, pelo menos vou obedecer a sua última ordem, aquilo que ele me disse para que eu fizesse. Aquele jovem então, ele sobe, coloca a corda no pescoço, e de repente ele salta, e ao saltar ele sente a corda apertando o seu pescoço, e de repente então, a haste que prendia aquela corda, aquele poste de madeira se quebra, porque a madeira era oca, e aquele jovem cai, vivo. E quando ele olha ao seu redor, de dentro daquela haste oca de madeira, saíram muitas joias, muitos diamantes, um grande tesouro. E junto com aquele tesouro tinha um bilhete do seu pai. E o bilhete dizia: meu filho, esta é a sua segunda chance. Eu te amo. Este é o nosso Pai. O nosso Deus é um Deus também que nos dá não apenas uma segunda chance, mas uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. O nosso Deus é misericordioso e Ele manifestou a sua misericórdia para conosco quando enviou Jesus Cristo para nos resgatar. Desde o momento em que o homem ali no jardim havia pecado, decidido virar as costas para Deus, Deus não desistiu. Deus vai ao jardim, Deus ali procura pelo homem que havia se escondido, e ele pergunta: homem, onde você está? É Deus tomando a iniciativa, é Ele dando o primeiro passo na nossa direção, nós que estamos fugindo da sua presença. E durante toda a história da humanidade, nós percebemos essa ação contínua desse Deus, insistindo com as nossas vidas. Graças a Deus que é Ele, porque se nós fôssemos deuses, se nós estivéssemos no lugar dEle, nós já teríamos desistido de nós, não teríamos tanta misericórdia como Ele tem. Ele insiste. E esse texto que nós lemos de Juízes capítulo 2, percebemos aqui no versículo 1 dizendo: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Talvez o escritor faça essa afirmação porque a última vez que o Senhor havia se manifestado, que Deus havia se manifestado de forma visível, tinha sido em Gilgal. Logo que depois de terem atravessado o Jordão, depois de terem ali conquistado a terra de Canaã, o início então dessa conquista, o Senhor havia se manifestado, o anjo do Senhor havia ali se manifestado, e agora, novamente, o anjo do Senhor se manifesta em Boquim. O nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem na nossa direção, aonde nós estamos, mesmo que seja escondidos, mesmo que às vezes fugindo, que seja na caverna, às vezes nas situações mais difíceis, Deus se move. Deus se move na nossa direção. Cristo encarnado é o movimento de Deus em direção a nós, a humanidade que estava distante e perdida.
Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo. Ele veio em nossa direção, Cristo veio na sua direção, o anjo do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor vem em direção à sua vida. Porque é propósito do nosso Pai se revelar a nós. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. O contexto do livro de Juízes, esse momento em que o povo de Israel estava vivendo, aproximadamente 200, 300 anos da história depois da conquista da terra de Canaã, é um tempo de oscilação, um tempo de uma vida espiritual sem estabilidade. Um tempo onde o povo se perdia a cada vez que um juiz morria, a cada vez que um juiz então não estava mais entre eles para julgar as causas ou para manifestar Deus, eles se distanciavam do Senhor. E por isso então a gente vê aqui Deus dando mais uma chance, chamando o povo. Entenda nessa noite essa palavra como sendo uma exortação de Deus para a sua vida, um encorajamento de Deus, Deus te chamando. Deus chamando o povo para aproximar, para se lembrar do seu propósito. E a gente vê isso muitas vezes na história, no livro de Deuteronômio, no livro de Josué. Cada um desses homens, Moisés, Josué, sempre tendo que lembrar o povo aquilo que o Senhor havia feito. Aqui o próprio anjo do Senhor disse, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Muito rapidamente o povo se esquecia do que Deus havia feito na história de Israel. E não foi uma ação qualquer, foi com mão forte e poderosa que Deus tirou o povo do Egito. Deus ali manifestou a sua graça, a sua glória, o seu poder. Cada uma das pragas enviadas manifestavam a soberania do Deus de Israel, do Jeová, aquele que governa e que domina sobre todos os deuses. Quando o povo então saindo na caminhada difícil do deserto, o povo também pôde ver a provisão de Deus, o povo viu os sinais, o mar se abrindo, a provisão do maná, a água sendo tirada da rocha, tudo mostrava quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Mas rapidamente o povo se esquecia, as gerações passavam e já não se lembrava mais daquilo que o Senhor havia feito. Quem sabe hoje o Senhor quer trazer também a sua memória, o seu passado, a sua história, de onde Ele te tirou, não para te entristecer, não para te trazer vergonha, mas para te fazer lembrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. E o Deus que fez lá no passado, o Deus que fez com o povo de Israel, o Deus que fez na sua vida ontem, é poderoso para continuar fazendo hoje. Ele não mudou, Ele continua tendo o mesmo poder, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Ele é Deus. Lembra foi de quem te tirou lá do Egito. Lembra desse Deus. Lembra do caminho que Ele te fez percorrer. Deus aqui se manifestando ao seu povo, faz com que eles reflitam. Chama o povo a se lembrar, a se recordar que foi Ele quem agiu, foi Ele quem se moveu. Ele fala: sob juramento havia prometido a vossos pais. E eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Isso significa que esse Deus que faz promessas, Ele cumpre as promessas que faz. A palavra de Deus em Êxodo diz que o Senhor apareceu a Moisés e falou: eu vim livrar o meu povo, eu desci a fim de livrar o meu povo, porque eu me lembrei do meu povo, eu me lembro deles e eu vou livrá-los da opressão do inimigo. Deus se lembra de cada uma das suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas assim como Deus é fiel, Ele espera de nós também fidelidade. Assim como Deus honra a sua aliança, Ele espera também que nós venhamos honrar a nossa aliança e o nosso compromisso com Ele. Israel havia caminhado, saído do Egito, passado pelo deserto e agora chegado a Canaã, o lugar tão esperado, o lugar da promessa de Deus, a terra que mana leite e mel.
uma terra fértil, onde havia prosperidade, o lugar de descanso, o lugar da promessa, uma casa nova. Quem não gosta de um lugar novo para morar, né? Não é bom? Casa nova, tudo com cheirinho de novo. A casa era nova, tudo era novo, as possibilidades eram novas, mas o coração ainda era velho. O povo ainda trazia no coração os ídolos lá do Egito. Não só os ídolos do Egito, mas também todos os deuses que conheceram quando caminharam pelo deserto. E agora, quando chegam em Canaã, começam também a se contaminar com os deuses ali daquela terra. Diz a palavra de Deus que o povo começou então a se contaminar com Baal, a adorar Baal. O nome Baal significa Senhor, tem a ideia de marido. Como pode? Como pode Israel se aliançar com outro Deus, buscar um outro marido, se Israel é a noiva, assim como a igreja representa a noiva do Cordeiro? Nós somos de Deus, temos uma aliança com o próprio Deus. Mas o povo havia se esquecido dessa aliança, havia se contaminado. E o Senhor agora diz a eles: lembrem-se da aliança que eu fiz com vocês. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança para convosco. E nós somos craques em cobrar de Deus os nossos direitos, mas pouco estamos disponíveis ou dispostos a cumprir com os nossos deveres. Toda aliança tem direitos e deveres, e queremos às vezes cobrar de Deus a fidelidade dele, e achamos até base bíblica para isso, porque a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, que o nosso Deus, Ele é um Deus que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Ó, que bênção, né? Então pode fazer a lambança que você quiser, pode ficar à vontade para ser infiel, porque mesmo quando somos infiéis, Deus permanece. Mas não é isso não, tá? Abre o seu olho, porque o contexto, os versículos anteriores falam exatamente o seguinte: olha, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós morrermos com Ele também viveremos. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós sofrermos por Ele, com Ele nós reinaremos. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Isso significa que quando nós somos infiéis, nós perdemos a chance, a oportunidade de desfrutar da fidelidade de Deus, de um Deus que continua e continuará sendo fiel, porque Ele não pode negar o seu caráter. E isso é maravilhoso demais em Deus, saber que Ele não muda, como Hebreus diz, Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele não é um Deus estável, não é um Deus bipolar que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Ele não é um Deus que hoje decide amar e amanhã odeia. Ele é o mesmo Deus para sempre, e nós precisamos entender quem é esse Deus. Precisamos entender que nele não há mudança, que ele tem compromisso com a sua palavra e com a sua vontade. Israel não entendia isso. Quando o povo de Israel estava ainda saindo do Egito, quando estavam diante do mar, começaram a murmurar, começaram a reclamar, questionando por que o Senhor havia os tirado lá do Egito, dizendo: não havia sepulcro suficiente para nós lá. Era melhor que tivéssemos ficado lá no Egito e morremos lá, do que estarmos aqui nesse deserto. Quando o povo avança, já chegando próximo a Canaã, quando os espias são enviados, os espias trazem um relato de que a terra era boa, que realmente o lugar que o Senhor tinha prometido era um bom lugar. Mas quando trazem também o relato de que ali haviam homens gigantes, homens fortes e valentes, o povo teve medo, o povo não permaneceu confiante, e aí ouve-se o povo dizendo: o nosso Deus deve nos odiar para ter nos trazido até aqui. Oh, quem pensa assim não conhece Deus. Quando nós duvidamos, quando nós às vezes ficamos angustiados demais no meio das lutas, no meio das dificuldades, nós não estamos apenas achando que somos fracos, estamos também achando que o nosso Deus é fraco. Quando no meio das lutas, das dificuldades, nós nos desesperamos, de alguma forma estamos dizendo que Deus perdeu o controle, estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo.
Quando você, na sua luta, na sua dificuldade, se desespera, quando você começa a viver uma vida fora de controle, você está dizendo que Deus não tem o melhor para a sua vida, que o Deus que ontem falou que te amava, que o Deus que lá na cruz demonstrou o amor por você através de Jesus, hoje não te ama. Não é a dificuldade, não é a luta, não é a tribulação que vai dizer algo diferente. A cruz de Cristo é a prova de que o Senhor nos ama. Ele nos ama e sempre nos amará. E nós precisamos ter confiança nessa aliança. Jesus Cristo, quando estava próximo da sua morte, ceando com seus discípulos, ele falou: esta é a nova aliança do meu sangue, aliança inquebrável. O Senhor jamais se esquecerá da sua aliança. Ele fez uma promessa de que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele voltará para buscar. O Espírito Santo de Deus em nós testifica com o nosso espírito que realmente o Senhor está conosco, que essa promessa vai se cumprir. Somos de Deus. Não podemos nos esquecer das promessas do Senhor. Nunca o Senhor vai se esquecer da aliança que Ele fez com você. E o que Ele espera? O mesmo. Versículo 2 diz: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. O que é isso que fizeste? O povo caminhando no deserto não creu. E agora o povo em Canaã não obedece. Não é o tipo de povo que Deus chama para si. Deus chama uma igreja que creia no seu poder e que obedeça a sua palavra. Deus chama para si um povo que tenha disposição para renunciar a qualquer outra expectativa, a qualquer outra aliança, a qualquer outro vínculo, para fazer a vontade dEle. O Senhor disse: vocês não devem fazer aliança com os moradores desta terra. E que tipo de vínculo, de aliança nós temos tido hoje, irmãos? Nós precisamos talvez repensar o nosso modelo de santidade. Porque entendemos que o desafio de não nos contaminarmos e não sermos amigos do mundo significa não ter nenhum tipo de vínculo de relacionamento, nem com amigos que não sejam crentes, nem os parentes que não são crentes. Nos convertemos e achamos que santidade significa jamais visitar um tio, uma tia ou um primo que não é evangélico. Queremos viver uma espécie de gueto, uma espécie de santidade, onde nós nos refugiamos e nos escondemos dentro da igreja. Mas não ser amigo do mundo não significa não ser amigo das pessoas do mundo, mas significa não ser amigo do sistema, não trazer para a sua vida os valores do mundo. Significa ter uma vida totalmente radical. Às vezes o que fazemos é ao contrário, rompemos relacionamento com as pessoas de fora, mas trazemos para dentro da própria igreja o mundanismo. Batemos no peito e dizemos: eu não me assento na roda dos escarnecedores, mas trazemos o escárnio para dentro da igreja. Trazemos o escárnio para dentro das nossas casas. Trazemos o pecado, fazemos aliança diretamente com o pecado. Chamado de Deus para a sua vida é uma vida de retidão, de compromisso, uma vida de ruptura com qualquer valor que não seja os valores eternos de Deus. O convite de Deus para nós é um tipo de vida totalmente radical, onde nós andemos na contramão do mundo e onde nosso estilo de vida possa ser realmente um estilo condizente com as coisas do reino de Deus. Com a palavra que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus, um reino cujos valores são diferentes, o reino onde nós somos chamados para o serviço, o reino onde o maior serve o menor, o reino onde os últimos são os primeiros, o reino onde o mais importante não é o que temos, mas o que somos, um reino onde nós somos transformados por dentro e por fora, um reino onde a nossa vida experimenta de paz, independente das circunstâncias. Somos chamados para viver nesse reino. Israel foi desafiado pelo Senhor: entre em Canaã, mas não faça aliança com os povos. Mesmo Josué tendo iniciado a conquista, eles tendo conquistado a maior parte dos povos, mas alguns não foram conquistados, não foram expulsos. No tempo dos juízes, eles continuaram avançando nas batalhas, mas fizeram algumas alianças, deram
as suas filhas como esposa para os cananeus, tomaram entre os cananeus esposas para os seus filhos, fizeram pactos, trouxeram os seus deuses para o seu culto. Imagine o Deus Baal, o Deus aonde era cultuado através de uma liturgia totalmente contrária a qualquer princípio que o povo de Israel havia estabelecido. Cultuavam através do corpo, através da sexualidade, chegando muitas vezes a sacrificar crianças, oferecendo crianças em holocaustos. Esse povo que havia sido separado, agora estava misturado, havia perdido a identidade, estava se entregando novamente à idolatria. O povo que havia sido chamado para servir a um Deus vivo, não assumiu aliança com Ele, não foi fiel, foi como uma esposa infiel que trai o seu marido, sai em busca de outros maridos, não consegue manter o coração nele, não consegue manter o coração no Senhor, mas aí ele ainda insiste, e ele está dizendo: lembra que foi eu que tirei vocês da escravidão, olhem para mim, se comprometam comigo, porque eu sou fiel à aliança com vocês. O que Deus esperava é que o povo então destruísse todos os altares que ali existiam. E quais seriam os altares que hoje, talvez nós precisamos entender neste tempo, aonde vivemos, aonde estamos, quais os altares pagãos que nós também precisamos destruir? No tempo que vivemos, no tempo da pós-modernidade, os altares que são erguidos são em adoração ao próprio homem. O homem é amante de si mesmo. Vivemos um tempo onde tudo que nós fazemos, todo o nosso esforço é para agradar a nós mesmos. A nossa vida cristã, inclusive, é afetada por esse tempo da pós-modernidade, onde o grande marco é o consumo, é o mercado. Onde as pessoas, elas são reconhecidas pelo poder que elas têm de comprar, de adquirir. Também fazemos essa seleção quando nos relacionamos. Olhamos para as pessoas, estamos influenciados por esses padrões mundanos. Nos aproximamos das pessoas que temos interesse, se estão bem vestidas, se têm alguma posse, se têm alguma afinidade conosco. Isso não é amor, isso não é evangelho. Porque se Cristo fosse olhar para a nossa condição, Ele não teria vindo ao nosso encontro. Estávamos sujos, éramos miseráveis, mas Ele nos amou. Ele olhou para nós e viu em nós possibilidade de manifestar a sua graça. Somos chamados para olhar também para as pessoas a partir dessa ótica, na mesma ótica de Cristo. A igreja é influenciada pelo mundanismo, quando nós queremos também negociar e barganhar com Deus. Quando a vida cristã se torna um comércio e nós queremos negociar com Deus usando as nossas moedas de troca, a nossa oração, o nosso dízimo, querendo de alguma forma obrigar Deus a fazer alguma coisa, saímos da posição de servos e queremos ser senhores da nossa própria vida e queremos inclusive governar a vontade de Deus. São altares que às vezes temos edificado, altares onde o homem é adorado, altares onde adoramos o nosso próprio corpo. Hoje o homem, ele quer todo esse cuidado mais do que apenas um cuidado com a saúde, mas é uma adoração à forma, uma adoração à estética, uma adoração à comida, adoração ao que se pode consumir, ao que se pode comprar. Precisamos derrubar esses altares. Não adianta não termos amigos do mundo, mas vivemos como mundanos. Não adianta dizermos que estamos longe dos relacionamentos pecaminosos se o nosso coração está contaminado. Precisamos voltar à simplicidade. Precisamos voltar a acreditar na verdade do Evangelho, quando Jesus Cristo falou que nós não devemos ficar preocupados em ajuntar tesouros nessa terra, aonde a traça, a ferrugem vão consumir, mas nós devemos ajuntar tesouros dos céus. Nós devemos ter o nosso coração nas coisas de Deus e deixar todo fardo, todo peso que o mundo quer impor sobre nós. Queremos às vezes agradar o mundo e com isso desagradamos a Deus. Queremos viver no mesmo padrão das pessoas, queremos às vezes buscar tantas coisas, porque o mundo está dizendo que a gente precisa disso para ser feliz. Jesus fala que você não precisa, e Ele te chama a deixar esse fardo pesado. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo, estejam aqui do meu lado, na mesma canga, no mesmo jugo, olhem a partir da minha ótica e vejam que a felicidade é algo mais simples. Vocês podem ser felizes porque são participantes do reino de Deus. Vocês podem ser felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós podemos ser felizes porque os nossos pecados foram perdoados. Não é por ouro, não é por prata, a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Mas é preciso destruirmos os altares. Altares que às vezes temos feito para o nosso próprio coração. No mundo hedonista, o que as pessoas querem é fugir de qualquer tipo de sofrimento e só ter prazer. Mas essa não é a vida cristã. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, ele fala, olha, se sofrermos com ele reinaremos. O convite para a vida cristã, apesar de toda a felicidade e da liberdade que nós temos em Cristo, é um convite também para o sofrimento, é um convite para uma caminhada difícil, e nós precisamos ter essa disposição de sofrer por causa do Evangelho. E sempre que a gente pensa em sofrimento, a gente pensa sobre o que os nossos irmãos da igreja perseguida enfrentam, e possivelmente estamos longe de viver algo desse tipo. Estamos longe de viver algum tipo de perseguição, onde a nossa vida corra risco, por causa da nossa fé professada pelo Senhor. Mas sabe qual é o tipo de sofrimento que todo cristão enfrenta? É o sofrimento interior, de mortificar a sua carne, de dizer não para o seu eu, de tomar a sua cruz, de negar a si mesmo. Você é convidado para esse sofrimento. Você é convidado por Cristo para dizer não, para derrubar os altares, o altar da adoração humana, o altar do desejo, o altar do prazer. Não é que você não possa ser feliz, não é que o crente não pode ser feliz, não é que o crente não pode cuidar do seu corpo, mas o altar que nós erguemos é para o Senhor, exclusivamente para Ele. Ele é o único que merece ser adorado. Por isso nós vamos derrubar os altares. E aí o Senhor falou, vocês não destruíram os altares, né? Não mandaram os povos embora. Sabe o que vai acontecer? Eu também não vou tirar ele do meio de vocês, não. Eles vão ficar aí. Vai ser a pedra no sapato de vocês. Vai ser o laço para vocês. É assim que eu vou tratar com vocês. Sabe essa área da sua vida que você não está dando atenção? Talvez esse altar que você não está destruindo, cuidado, isso pode ser uma tragédia na sua vida, isso pode ser o fim do seu casamento, isso pode ser o fim da sua vida espiritual, isso pode ser o motivo do seu fracasso. Destrua os altares, porque senão será um laço na sua vida. Versículo 4 diz: sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e... Você pode ver aí comigo? Versículo 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. É esse tipo de resposta que Deus espera diante da exortação. Muitas pessoas, ao serem exortadas, respondem dando algum tipo de desculpa, justificativa. Temos sempre uma resposta na ponta da língua: ah, Deus, isso assim aconteceu, eu fiz assim por causa disso, disso. A resposta que o Senhor espera de nós diante da exortação não é outra senão o quebrantamento, o arrependimento. Não que o choro somente represente isso. Tem pessoas que conseguem fazer um drama. Tem gente que está desperdiçado, podia fazer novela mexicana. Tem gente que sabe fazer caras e bocas, mas não é só o choro. É o arrependimento que acompanha mudança, atitude. Quando o povo, depois do cativeiro lá, sendo exortado por Esdras, quando Esdras se coloca ali, orando, chorando, o povo se ajunta, também chora.
O povo entende que tinham feito alianças que não deveriam fazer. E eles falam, nós vamos consertar isso. E me chama a atenção porque eles têm uma atitude muito radical. Como eles tinham feito aliança com povos estranhos, com as mulheres estrangeiras, que eles não deveriam, eles tomam a decisão de mandar embora essas mulheres. E não só isso, manda embora também os filhos que tiveram com elas. Tem hora que você tem que ser radical. Mandar embora o pecado e o fruto que o pecado gerou na sua vida. Qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de coisa que tenha gerado no seu coração, que seja de sentimento ou algo real, tem que romper. Nós precisamos chorar mais. E talvez não é o choro externo das lágrimas derramadas, mas a nossa alma precisa responder assim quando exortados pelo Senhor. Os discípulos do caminho de Emaús, quando chegaram na aldeia, quando Jesus entrou com eles e partiu o pão em casa, eles então reconheceram que era o Cristo que caminhava com eles pelo caminho, e eles disseram, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos anunciava a palavra. Irmãos, a palavra de Deus precisa provocar algum tipo de reação nas nossas vidas, porque senão de nada adiantará domingo após domingo nos assentarmos nesses bancos, ouvirmos a palavra de Deus, se algo em nós não mudar. Ao ouvirmos a voz de Deus, o nosso coração precisa arder, precisa provocar em nós um choro na nossa alma, um desejo de mudança, um desejo de arrependimento, um desejo pela santidade. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa mexer não apenas com as suas emoções, mas com o seu coração, te conduzindo ao arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos para que você veja a sua condição de miséria, para que você se arrependa dos seus pecados. Que não apenas com choro, mas com decisão radical de mudança, de abandono das práticas, de rompimento com as alianças, derrubando os altares que não agradam ao Senhor. Que não seja outra a resposta nossa. Um glória a Deus não será suficiente. Precisamos que a nossa alma se derreta diante da palavra de Deus e que o nosso coração decida em obedecê-lo. Foi o que aconteceu. Versículo 5 diz, daí chamarem esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. O povo havia perdido todo o referencial de culto, estava adorando a Baal, mas agora, diante da exortação, choram, se arrependem e sacrificam ao Deus verdadeiro. Não estamos mais no tempo do sacrifício, porque Cristo é o sacrifício perfeito por nós. Cristo é o sacrifício perfeito pelas nossas vidas. O Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Mas mesmo no tempo de sacrifício, Davi nos dá um exemplo, quando no Salmo 50 ele diz, eu sei que o Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifício. Se o Senhor se agradasse, eu até os daria ao Senhor, porque isso é fácil para mim. Um homem com tantas posses, eu não teria dificuldade alguma de sacrificar ao Senhor. Mas eu sei que o sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado e um coração compungido. Isso o Senhor não despreza. É isso, entende? Você entende o que Deus está esperando de você? Mais do que o seu dinheiro, mais do que a sua frequência nos cultos, Deus espera de você um coração quebrantado, um coração compungido. É esse o tipo de sacrifício que agrada ao Senhor. Saul achou que Deus queria simplesmente animais, gorduras sendo queimadas, mas Samuel diz a ele, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer a sua obediência, Deus te chama para uma aliança de compromisso, Deus te exorta nessa noite a viver uma vida de obediência diante dEle. Senão nem outra coisa adiantará, nem mãos levantadas, nem expressões bonitas de adoração,
se não vierem acompanhadas do choro, do arrependimento, do compromisso e da aliança com Deus único, verdadeiro e poderoso que é o Senhor. Uma frase que representa muito bem a condição do povo no tempo dos juízes, está em Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz: cada um fazia o que achava mais reto. No tempo dos juízes não havia rei, cada um fazia o que achava mais reto. E aí imagine o coração do homem como é enganoso. Achamos que às vezes estamos acertando, mas estamos errando. Até fazemos as coisas certas, mas com a motivação errada. Cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei. E toda vez que um juiz morria, o povo de novo voltava ao pecado. Sabe qual que era a solução? Era um rei. E o povo pede um rei. Samuel fica triste porque o povo pediu um rei. Deus falou: não, fica triste não, Samuel, porque na verdade eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. A solução era um rei, mas não era um rei humano, porque um rei humano também iria morrer. Era um rei que não morresse, e esse rei é Jesus. Isaías disse: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros, e seu reinado não terá fim. O reino de Cristo não tem fim. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, o reinado de Deus, o reto juiz, o justo juiz. O nosso rei está vivo e ele quer governar a sua vida. Você não deve andar segundo aquilo que você acha, segundo os seus pensamentos, mas segundo a sua boa vontade, segundo a aliança que Ele tem conosco. Ele te chama para o compromisso. Feche os seus olhos. Senhor, Deus de graça, aqui está a Tua igreja, Senhor, como nós tememos a Tua palavra. Nós tememos a Ti, Senhor, e não queremos brincar de ser crentes. Com os nossos olhos fechados neste momento, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos equívocos, das nossas falhas, dos nossos erros. Não queremos viver tendo alianças, Deus, que não foram quebradas com o passado. Não queremos viver, Senhor, adorando em altares estrangeiros estranhos. Queremos viver uma vida de dedicação exclusiva ao Senhor, porque foi o Senhor que demonstrou amor por nós, tendo enviado o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Com seus olhos fechados, eu quero perguntar se alguém que entrou aqui nessa noite, que talvez ainda não fez essa aliança com Cristo e deseja fazê-la neste momento. Alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus e gostaria de, neste momento, entregar-se, derramar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ter essa aliança, eu quero ter compromisso só com o Senhor. Alguém nessa noite gostaria de entregar a vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão no seu lugar, nós gostaríamos de orar por você. Alguém nessa noite que está aqui, talvez estava desviado, distante, quer se reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite, quer fazer um concerto com Cristo, levante a sua mão no seu lugar, nós gostaríamos de orar também por você. Alguém nessa noite gostaria de se reconciliar com o Senhor? Se não, eu quero te convidar, querido, nós vamos encerrar neste momento. Eu sei que está calor, mas se você tiver condições de se ajoelhar no seu lugar, nós queremos encerrar neste momento de joelhos diante do Senhor, dizendo para Ele que, assim como o povo respondeu a palavra dEle, nós também queremos responder, com o coração quebrantado, com o coração derramado, com o coração disposto a obedecer, com o coração disposto a romper com qualquer tipo de vínculo, de aliança, de cadeia e de prisão. Você pode dizer isso? Às vezes estamos prostrados fisicamente, mas o nosso coração continua altivo, continua ainda em desobediência. Mas se além de dobrar o seu joelho, você também puder derramar o seu coração diante do Senhor nessa noite, faça isso. E diga: Senhor, eu quero responder a Tua palavra, dizendo, Deus, que não há outro na minha vida senão o Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Eu não quero ser um Deus da minha vida. Eu não quero que as minhas vontades, os meus desejos tenham mais poder do que a Tua vontade.
Deus, nós não queremos que a vontade das pessoas tenha mais poder na nossa vida do que a tua vontade. Não queremos agradar mais o mundo do que ao Senhor. Não queremos agradar mais a nós mesmos do que ao Senhor. Nós queremos morrer para nós mesmos. Nós não temos a nossa vida por preciosa para nós mesmos. Precioso para nós, Senhor, é cumprir a missão do Senhor, é fazer teu nome conhecido, é pregar o teu evangelho, é viver para ti. A tua igreja prostrada diante do Senhor nessa noite se arrepende. Nós nos arrependemos, Senhor, e queremos lançar fora todos os altares, todos os deuses, e viver exclusivamente para ti. O Senhor é o nosso Deus, e nós declaramos o nosso compromisso para com o Senhor. Reina sobre nós, reina sobre nós, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Faça aqui na terra a tua vontade em nossas vidas, como a tua vontade é cumprida nos céus. Nós queremos nos submeter a ti, nós nos rendemos ao teu querer, nós nos derramamos e dizemos: o nosso coração é teu, Senhor. Faz-nos morrer para este mundo e viver exclusivamente para ti. Esse é o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração. Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos encerrar neste momento. Aleluia, Deus. Engrandecemos o teu nome, Senhor, e somos gratos. Saímos daqui, ó Deus, nessa noite edificados pela tua palavra, e nos curvamos mesmo diante de ti. Só o Senhor é Deus, e o nosso prazer, Deus, é fazer a tua vontade. Sustenta a tua igreja, Deus, em santidade. Sustenta a tua igreja, Deus, em louvor e adoração verdadeiro ao Senhor. Sustenta cada família que aqui está, Senhor. Senhor, guerreie em nosso favor, em prol das famílias. Não permita que o inimigo consiga destruir essa família. Que esta família que aqui está tenha coragem também de tirar os outros deuses e coisas que não pertencem ao Senhor do seu lar, e sejam abençoadas pelo Senhor. Dá-nos uma semana de paz, ó Deus. Sustenta-nos diante do teu poder e tua graça. Com a tua mão forte nos sustenta, Senhor. Ah, Deus, vai de encontro a essa vida que entrou aqui nessa noite, ó Deus, cansada, desanimada, achando que não está mais valendo a pena, Senhor. Mas que o Senhor fortaleça nesta hora, e que ela veja a mão do Senhor agindo, ó Pai. Dá uma semana de vitória. E agora, igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, hoje e todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Ali à porta, os pastores estarão cumprimentando.